a gente tem que lembrar que a nossa luta não é uma luta onde a gente está, por exemplo, olhando essa briga de um planeta. Não são duas pessoas que estão num octógono brigando. Não, nós estamos dentro, brigando juntos, porque a consequência de um soco vai nos atingir. Imaginem que vocês estão dentro do ringue. Imaginem que vocês estão de frente com o seu oponente e não olhando uma briga de fora. Vocês fazem parte dessa luta, tá? E vocês precisam ter subsídios, vocês precisam ter repertório para entrar num debate de maneira curta, grossa e consistente para acabar com qualquer discussão e, como dizem aí os evangélicos, né? Capturar almas, né? Vocês precisam aí, de alguma forma, angariar almas aí para o lado certo da força, né, gente? E provavelmente vocês vão ter que também argumentar com muitos evangélicos nesse meio do caminho. Então vamos lá, gente. Deixa eu colocar essa guia aqui para nós compartilharmos. Vamos lá. Colocar o áudio aqui. Opa, por que o áudio não tá funcionando? Aqui em cima, vamos lá. Tá ali em cima. Diante das mentiras que estão sendo veiculadas nas redes sociais, em nome da Controladoria Geral da União, venho até você para esclarecer pontos importantes sobre a operação conjunta com a Polícia Federal para investigar as fraudes contra os aposentados. Faço isso porque a gente trabalha muito por aqui, com seriedade e sem barulho, sem politicagem. Desde o início dos trabalhos nesse governo, recebemos a orientação do presidente Lula que a CGU seja implacável contra qualquer ato de corrupção. E é isso que estamos fazendo. É sempre hora de corrigir o que está errado, com verdade, com justiça e com respeito a quem mais precisa. Não é hora de espalhar medo ou mentira. É grave, muito grave usar a mentira ou truques de contexto para enganar o povo, para politizar um tema tão relevante para o país, que é o combate à corrupção. É hora de tratar tudo às claras. Pelas investigações, essas associações de fachada começaram a surgir em 2017 e as fraudes se aprofundaram a partir de 2019. Esquemas assim crescem com o passar do tempo, com a ideia de impunidade. Por isso foi tão importante descobri-lo e proteger nossos aposentados e pensionistas. Outro ponto importante a ser esclarecido. Estão dizendo por aí que tem mais de 90 bilhões de reais de fraude. Isso não é verdade. O valor se refere ao total de consignados feitos no país em 2023. Consignados são empréstimos que as pessoas contraem com os bancos. Isso não tem nada a ver com as investigações. E os 6 bilhões, o que são? Esse é o valor descontado de aposentados por entidades associativas. O governo também está investigando em quantos desses casos o desconto associativo foi feito de forma irregular. Mas é correto afirmar também que muita gente autorizou esse desconto. Gente que é associada a entidades de aposentados. Mas, Vinícius, o que está sendo investigado? Essa é uma pergunta importante e direta. E tem que ser tratada da mesma forma. São os casos onde essas entidades fizeram descontos não autorizados pelos aposentados. Estamos investigando quem são as pessoas culpadas, quanto desviaram e como irão pagar pelo seu crime. A Polícia Federal também segue investigando e tenho certeza, os culpados serão punidos. Eu sou Vinícius, ministro. Gente, esse vídeo é sensacional e importantíssimo, tá? Essa explicação coloca ponto a ponto tudo que está sendo distorcido pela canalha, principalmente pela canalha bolsonarista, tá? Esse grupo de pessoas que não querem nada mais no país a não ser caos. Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que entender, todas as pessoas que supostamente estariam envolvidas, que eles dizem que existe dentro do governo Lula, e pessoas que foram afastadas, elas não foram afastadas porque elas roubaram alguma coisa. Não existe isso. E sim, é por omissão, tá? Omissão. Ou seja, pessoas que, de alguma forma, como posso dizer, elas deveriam estar ali mais atentas,
Mas não é porque roubaram de verdade ou meteram a mão no dinheiro de alguém. Isso não existe. É a primeira coisa absurda que as pessoas têm falado por aí e que não é verdade. A outra coisa, quem são os responsáveis por este dinheiro ter sido retirado do pagamento das pessoas? As entidades. Não é o governo, é as entidades. Então as pessoas culpadas, tá, são, em sua maioria, as pessoas ligadas ao governo, não do Lula, mas sim do Temer, desde a época do Temer e Bolsonaro, onde tudo aconteceu de verdade, foram pessoas que podem estar envolvidas, mas na sua maioria deixaram acontecer. Essa é a verdade. E lembrando que o crime omissivo é a mesma coisa praticamente do crime comissivo. Quando se trata de pessoas... Então vamos lá, só separando as coisas. A Lindy nessa hora aqui pira, eu e a Lindy piramos aqui. Fica comigo aqui na telinha, Lindy. Porque você é maravilhosa no direito, então é sempre bom. Lembrando para as pessoas que o crime omissivo, quando ele é impróprio, ou seja, quando a pessoa que se omitiu tinha obrigação de fazer, quando o crime é omissivo impróprio, a penalidade é a mesma do cara que fez. Ele responde pelo resultado. Então, no caso de pessoas do governo que deixaram com que essas pessoas fossem de certa forma roubadas, né? Acho que literalmente roubadas, né? Sem as suas autorizações, essas pessoas responderão como se tivessem roubado. Da mesma forma que as entidades que as entidades vão responder. E lembrando, né, gente, o governo Bolsonaro, a gente já viu aí que foi o auge desse acontecimento, e também na época do Temer, eles começaram e terminaram os seus governos sem tomar nenhuma atitude. O governo Lula iniciou em 2023 já denunciando esse esquema e colocando a Controladoria Geral da União, não vamos confundir a Advocacia Geral da União com Controladoria Geral da União. A advocacia são os advogados responsáveis aí por interesses do governo. A Controladoria é que faz a fiscalização de atitudes e que tudo aconteça de forma correta ali, né, com relação ao governo. Inclusive investigações contra o próprio governo. Tá? A controladoria, ela não é uma entidade, ela é uma entidade que corta na própria carne. Só que a controladoria da gestão Lula, essa sim, tá indo buscar a fundo o que precisa ser desmascarado. Então, gente, olha só. Quando vocês forem discutir com alguém sobre esse assunto em específico, porque eles gostam, tudo que eles falam é assim, e o Lula, hein? Comecem a discussão assim, é mesmo? Tá tendo... E o Bolsonaro, hein? Por que ele não fez nada? Começa vocês também, usem as mesmas armas. De repente assim eles entendem. Porque se eles entendem só, e o Lula? Comece. Mas e o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro não resolveu. Ele não tinha acabado com a corrupção? Já começa nesse estilo já. E aí vocês usem as outras informações dos 90 bilhões, que já misturaram 90 bilhões com o que foi... Não tem nada a ver, isso são consignados, são outras coisas, são empréstimos, tá? Agora tem uma situação muito importante que a gente tem sempre que deixar claro aqui, é que nem todo mundo que foi descontado ilegalmente. E nem todas as entidades que fizeram os descontos descontaram de forma ilegal. O grande problema hoje dessa situação é que pode acontecer, a gente sabe que não vai ser maioria, mas pode acontecer de pessoas exigirem estornos
de valores que foram autorizados por ela própria. Então, o governo, ele não pode ser populista ao ponto de simplesmente devolver para todo mundo e mandar que todas as instituições devolvam tudo para todo mundo sem nenhuma responsabilidade. Ai, Vitor, mas quando vão devolver? Porque são pessoas... Não, calma aí. Peraí, gente. Primeiro, tem gente que conseguiu a devolução antes dessa operação ser deflagrada. Teve gente que entrou no Procon, teve gente que entrou com advogado, teve gente que foi diretamente na entidade e pediu a devolução e recebeu. A gente também tem que ser verdadeiro aqui e falar a realidade. Teve gente que conseguiu. Sem precisar do governo, conseguiu. E teve entidade que devolveu e reconheceu o erro. Então, a responsabilidade de uma investigação como essa, ela é importante para proteger todas as partes. E a gente não pode demonizar todas as instituições. Então, vamos parar de populismo barato, vamos parar de bobagem, vamos tirar as crianças da sala aí, vamos comentar as coisas da maneira que elas são. A gente não pode demonizar as entidades, a gente não pode dizer que todas as entidades fizeram descontos ilegais, que todo trabalhador foi roubado, não. Agora, uma coisa que eu sempre digo, né? Principalmente quando a gente começou a comentar esse assunto. As entidades precisam tomar o cuidado de ter tudo documentado. Porque se a entidade não tem o documento assinado, uma mensagem de WhatsApp, uma autorização por e-mail, qualquer coisa, vai ter que devolver mesmo que o cara tenha autorizado. Aí os malandros, né, Lindy? Aí os malandros vão sambar, tá? Se você administra uma entidade que tira ali do prolabore de alguém qualquer tipo de quantia e você tá ali administrando e não tem um papel pra comprovar, querido, aí você se lascou, hein? Porque aí, meu irmão, a tua irresponsabilidade vai acarretar, né, um grande prejuízo, né? Porque hoje, se não tiver papel, meu irmão, acabou esse lance de você na palavra e no bigode aí, já era. Isso não existe. Não dá. Então, se querem de alguma forma comprovar a licitude de algum tipo de desconto, é necessário que tenha minimamente não indício, né? Mas uma real prova, né? Um real documento, um documento que tenha validade minimamente com mesmo que seja uma conversa de WhatsApp, né? Acho que é até válido isso, né? Hoje em dia, se a conversa tiver ali como se diz, uma autorização via WhatsApp, já funcionaria. Mas o ideal mesmo é que tudo isso tivesse em contrato, né? Minimamente um contrato ali feito, nem que seja bem resumido, mas deveria existir. Bom, eu acho que esse assunto aqui, eu quero que vocês utilizem, entrem depois. Eu peguei aqui um recorte do Plantão Brasil, mas de qualquer maneira vocês podem entrar depois no Gov, tá? Uma coisa que eu tenho também mostrado muito no meu canal. Vocês precisam começar a frequentar o canal GovBR, tá? No YouTube. Gente, o canal GovBR no YouTube não é um canal de um youtuber. É o canal do governo, gente. Às vezes o Lula tá lá
Não tem 1000 visualizações, gente. Poxa, aí eu tenho que cortar na própria carne e fazer vamos ver, fazer uma crítica ao nosso próprio campo democrático. Eu acho que o nosso próprio campo democrático parece que está se informando pela rede do Nicolas. Porque se o vídeo do próprio presidente, 2.000, 3.000 visualizações no GovBR, vocês querem fortalecer a quem? Ô, gente, minimamente, tentem estar lá de alguma forma. Vamos fortalecer o GovBR, independente do presidente. Não tô falando só pelo Lula, não. Porque é por lá que também você tem, basicamente, a informação oficial. Nem sempre terão todas as informações que a gente quer, mas lá também tem muita coisa que a gente precisa. Tá? Seja a favor ou contra, não interessa. Lá é uma maneira oficial também de se informar. Não que lá seja tudo o que a gente precisa para se informar, mas é um complemento de tudo aquilo que a gente trata todo dia. Né? E assim você pode ter acesso, inclusive, a esse vídeo do ministro. Né? Lembrando que, na minha opinião, também existe um erro do próprio governo em que a maneira com que eles colocam os vídeos ali nem sempre são muito fáceis de achar. Porque tem lives lá que duram horas, né? Igual no STF, né? Você coloca lá, a mesma live tá há 5 dias rolando, né? Um negócio meio louco, assim. Às vezes você não consegue achar uma coisa ou outra, o corte demora demais. Mas no que vocês puderem, entre também em outros canais, né, relacionados ao governo. Então, é isso aí, gente.